discípulos, missionários de Jesus Cristo, todos nós precisamos de conversão. Todos nós precisamos estar atentos para rejeitar o pecado, para rejeitar a tentação, para rejeitar aquelas seduções que o mal muitas vezes nos propõe na nossa caminhada. Que nós tenhamos vigor, sim, muito vigor, segundo o Espírito de Deus, de modo que, de fato, realizemos com alegria a vocação, o chamado à santidade. Para o programa de hoje, vamos meditar o Evangelho do dia, que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 7. Lucas 12, de 1 a 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, e não podendo fazer mais do que isto, vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, a Canção Nova, ela, desde as suas origens, busca viver um princípio que é profundamente evangélico, um princípio que está muito bem claro neste Evangelho de hoje. É o princípio do viver da providência. Você certamente que acompanha a TV Canção Nova, acompanha o sistema Canção Nova de comunicação, você certamente já se deparou com programas, com momentos de pregação, de reflexão, em que falou-se desse princípio evangélico, desse princípio de viver da providência. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Esta é a confiança que nós, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, devemos ter. Jesus nos ensina no Evangelho de hoje que não devemos temer aqueles que matam o corpo e que não podem fazer mais do que isso. Não devemos temer. É claro, irmãos, que nós, como pessoas humanas, somos frágeis e vivemos situações na vida onde o medo, às vezes até mesmo o pavor, toma conta dos nossos corações, das nossas emoções, das decisões que devemos tomar. Isso é humano, isso é muito compreensível. Mas é preciso também, na fé, encontrar essa força para que nós possamos fazer nossas escolhas, não movidos pelo medo, não movidos pelo vão temor, não, mas escolhas segundo Deus. É preciso viver a nossa vida com coragem, enfrentar as tribulações, enfrentar as dificuldades da vida, enfrentar nossos sofrimentos
com confiança no amor providente de Deus. Tendo presente que muitas famílias, às vezes, vivem o flagelo do desemprego. Isso é de desesperar mesmo. Bem, em primeiro lugar, o nosso testemunho cristão deve ser vivenciado de forma que haja emprego em nossa sociedade. De modo que haja emprego para todos, trabalho para todos. Não só por questões salariais, não é? Mas é porque é importante trabalhar, é importante dar a sua contribuição, colocar os próprios dons e os próprios talentos para promover o bem comum, o bem de todos. Mas também pela questão da nossa subsistência, da subsistência de nossas famílias. Portanto, o nosso testemunho cristão deve provocar na sociedade esse sentido de justiça, de promoção também do trabalho. Mas nós não podemos, irmãos e irmãs, enfrentando a realidade do desemprego e de tantos outros sofrimentos e de tantos outros flagelos, não podemos abandonar o nosso coração e as nossas emoções ao medo, ao pavor. Porque nós temos um Pai rico em misericórdia que nos ama com amor eterno, com amor misericordioso e providencia todo o bem. E providencia também as nossas capacidades para que possamos promover o bem na vida dos nossos semelhantes. Por isso nós agradecemos ao Pai das Misericórdias por sua divina providência. Nós confiamos na divina providência e queremos também providenciar todo o bem na vida das pessoas que convivemos, na vida das pessoas com quem convivemos, na vida das pessoas com quem trabalhamos, sobretudo com as pessoas que passam por tribulações, que vivem situações de desespero. Rezemos a oração ao Pai das Misericórdias, pedindo que Ele renove em nossos corações a confiança no seu amor providente. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Vamos agora suplicar a bênção de Deus para os objetos de piedade e também para a água que eventualmente você traz consigo. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dignai-vos, ó Pai das misericórdias, abençoar esses objetos de piedade, abençoar também esta água, infundindo-lhe o dom do Espírito Santo. Mas, sobretudo, abençoar estes irmãos e irmãs, abençoai suas famílias. Sobre vós, queridos, filhos e filhas do Pai das misericórdias, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.